Olá a todas e todos, começa agora o Mais Saúde. Na edição desta semana vamos falar sobre assuntos relacionados à primeira infância, como a assimetria craniana, uma deformação no formato da cabeça do bebê, condição relativamente comum durante os primeiros meses depois do nascimento, que pode ser causada quando a criança passa muito tempo em uma mesma posição. Outro assunto é a imunização. Em média, uma criança no Brasil toma cerca de 15 a 17 doses de vacinas pelo Sistema Único de Saúde, logo nos primeiros meses de vida. Saiba quais são os principais imunizantes. Também vamos falar sobre aleitamento materno. Campanha Nacional Agosto Dourado e leis estaduais reforçam a importância do ato de amamentar. E aqui no estúdio o tema continua. Converso com uma consultora de amamentação para falar sobre os desafios que muitas famílias vivenciam neste período da maternidade. O Mais Saúde começa agora. Durante os primeiros meses de vida, o bebê está com o crânio em formação, por isso ainda muito maleável. Os cuidados nessa fase devem ser redobrados e uma das condições que precisa ser observada é o formato da cabeça do bebê. A assimetria craniana causada por fatores externos ou congênitos afeta muitas crianças no Maranhão. O tratamento pode variar entre simples mudanças de posições do bebê ou intervenções mais tecnológicas. O pequeno Henrique, de 8 meses, veio para uma nova avaliação com osteopata. É que nos primeiros meses de vida, ele apresentou uma assimetria no crânio. A parte de trás da cabeça estava mais achatada, o que chamou a atenção. O Henrique ele chegou com muita restrição no corpinho, onde ele não conseguia ter variabilidade dos movimentos. Isso fez com que ele adquirisse uma assimetria do tipo plagiocefalia e braquicefalia. E aí, à medida que a gente focou na função do corpo, tentando readquirir, devolver a ele essa melhor funcionalidade, isso fez com que, naturalmente, ele mudasse mais de posição, melhorando a assimetria craniana. De acordo com os especialistas, os principais tipos de assimetria craniana são plagiocefalia posicional, quando um lado de trás da cabeça fica achatado, braquicefalia, quando a parte de trás fica toda achatada, parecendo mais larga. E a crâniosinostose, uma alteração óssea rara que exige avaliação médica urgente. No caso do Henrique, a percepção da mãe e dos familiares foi fundamental para a evolução do tratamento. Quando ele tinha 2 meses, eles perceberam que tinha alguma coisinha errada, uma assimetria craniana. Procuraram a ajuda do especialista e agora ele está aqui, com acompanhamento especializado, que vai garantir no futuro uma saúde plena. Quando ele tinha uns 2 meses, a gente percebeu que ele tinha uma preferência por um lado da mama e sempre preferência por um lado só. Aí foi quando a gente buscou acompanhamento e ele sempre ressaltava a importância de fazer em casa, do ambiente que a criança está inserida. E aí eu acredito que a gente ter começado cedo foi muito importante para o desenvolvimento dele como um todo. O Dr. Clístenes, osteopata especialista no tratamento de assimetrias cranianas em bebês e disfunções no desenvolvimento, orienta que fatores os pais devem levar em consideração para um alerta sobre possíveis assimetrias na criança. Desde ainda dentro da barriga da mamãe, ali principalmente nas últimas semanas, é quando o bebê cresce bastante, o espaço fica muito mais reduzido. Ali, naturalmente, por conta disso, o bebê sofre muito mais compressão dentro da barriga da mamãe. E, obviamente, a depender da posição que o bebê está, principalmente se o bebê está muito tempo sentado ou ele está atravessado na barriga da mamãe, essa compressão aumenta. E desde ali é possível surgir assimetrias cranianas. Um outro momento é no momento do parto. O bebê ficou muito encaixado, muito tempo ali encaixadinho no momento do parto. É natural que ali também surja assimetrias cranianas. E um terceiro momento muito comum, que é na grande maioria das vezes, é quando o bebê ele tem restrição no movimento, rigidez no corpinho, ou então é um bebê muito molinho, ele não tem capacidade de variar a posição dele, isso faz com que ele fique predominantemente numa mesma posição, fazendo com que a cabeça comece a amassar ali naquele local. Na consulta deste mês, o Henrique passou por um escaneamento 3D, que avalia o formato do crânio de forma precisa.
Alice já percebeu mudanças positivas no desenvolvimento do filho. Como ele era mais tenso, mais rígido, hoje ele é um bebê extremamente flexível. O desenvolvimento motor dele, de começar a engatinhar, foi cedo. Desenvolvimento do ambiente mesmo, assim, a gente percebe que ele tem um desenvolvimento motor bem melhor. Você sabe qual a primeira vacina aplicada em um bebê logo após o seu nascimento? É a BCG. Essa é a primeira de muitas outras, de acordo com o calendário nacional de imunização estabelecido pelo Ministério da Saúde. Uma criança recebe, em média, de 15 a 17 doses de vacina somente nos 6 primeiros meses depois de nascer. A repórter Carla Bianca tem mais detalhes sobre as vacinas obrigatórias logo na primeira infância. A vacina é um método essencial de proteção, ainda mais nos primeiros meses de vida. Para se ter uma ideia, de acordo com o calendário de imunização do Sistema Único de Saúde, o SUS, logo no primeiro ano de vida, o bebê toma cerca de 12 vacinas diferentes, totalizando 22 doses. A primeira vacina é aplicada poucas horas depois do nascimento, é a BCG, em dose única, que previne contra as formas graves de tuberculose e proteção complementar contra a hanseníase. E entre as primeiras 12 horas depois do bebê nascer, é ministrada a primeira dose da vacina hepatite B. O calendário oficial de vacinação está disponível no site do Ministério da Saúde. A ferramenta permite às mães, pais ou responsáveis pela criança saber quais são os principais imunizantes e traz a descrição de quais vacinas são necessárias em cada idade e as doenças evitadas. Dentro do primeiro ano de vida, são aplicadas as 3 doses da vacina Penta, da poliomielite, que evita a paralisia infantil, e da Covid-19. Também as 2 doses das vacinas rotavírus humano, pneumocócica, meningocócica e ainda as vacinas febre amarela, influenza trivalente e a tríplice viral, que evita as doenças cachumba, sarampo e rubéola. Segundo o Ministério da Saúde, a primeira infância dura até os 6 anos de idade e dos 12 meses iniciais até a idade limite, são ministradas doses de reforço e pelo menos mais 2 vacinas são adicionadas, a vacina varicela contra a catapora e a vacina hepatite A. Além das orientações do Ministério da Saúde, é necessário consultar sempre o posto de saúde para conferir as atualizações da caderneta de vacinação. Carla Bianca para a TV Assembleia. Seguimos agora para um breve intervalo. Na volta, o assunto é aleitamento materno. Reportagem mostra iniciativas federais e estaduais para conscientizar sobre a amamentação. E ainda tem entrevista sobre as principais dificuldades durante a amamentação. O Mais Saúde volta daqui a pouco. Estamos de volta e no programa desta semana o assunto é saúde na primeira infância. Falamos sobre os tratamentos para a assimetria craniana, as principais vacinas aplicadas nos primeiros meses de vida e a importância das terapias. Agora, outro assunto essencial, o aleitamento materno. Estamos no mês da campanha nacional Agosto Dourado, uma das iniciativas para valorizar a amamentação. O leite materno é nutritivo e essencial para os primeiros meses de vida de um bebê. Hilary se tornou mãe e entende a necessidade do alimento para a criança e do ato de amamentar. O nutriente que vem da mãe que vai para o bebê, né? Acho que é o principal e é o que é o mais recomendável no começo. Por isso, existe a campanha Agosto Dourado, implantada pela Lei Federal número 13.435 de 2017. Dedicada a conscientizar sobre a importância da amamentação, que é desenvolvida em várias unidades de saúde, como o Complexo Hospitalar Materno-Infantil Dr. Juvencio Matos, em São Luís. Nesse período do mês de agosto, a gente tem a alusão em relação ao Agosto Dourado, que fala sobre a amamentação e a importância. Aqui no Juvencio, a gente da psicologia trabalha junto com essa parte humanizada, trazendo a importância em relação dessas mães da amamentação, desse processo de saúde mental, a importância desse vínculo materno com o bebê no período de amamentação. E aí a gente está descendo as mães que estão internadas para fazer um movimento em saúde para trabalhar esse momento do Agosto Dourado.
O Poder Legislativo do Maranhão aprovou 2 leis voltadas para promover o aleitamento materno, que foram sancionadas pelo governo. A Lei número 12.252 de 2024, de autoria da presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Iracema Vale, que institui a Semana de Conscientização e incentiva a amamentação no Estado. E a Lei número 12.108 de 2023, de autoria da deputada Fabiana Vilar, que criou o selo Empresa Amiga da Amamentação. O selo é concedido a empresas que cumprem direitos das trabalhadoras lactantes e oferecem condições adequadas para a amamentação, retirada e armazenamento do leite materno. O aleitamento materno é um processo natural, mas isso não significa que seja fácil para todas as mulheres e famílias, podendo apresentar desafios físicos, emocionais e sociais, que interferem na amamentação e, por consequência, na saúde e desenvolvimento dos bebês. O Ministério da Saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida do bebê e a continuidade da amamentação até os 2 anos de idade ou mais. Iniciativas como a lei federal, que conscientiza as pessoas sobre a amamentação, ou as leis estaduais, que estimulam o aleitamento materno e reconhecem as empresas que respeitam os direitos das lactantes, são necessárias para combater a desinformação e promover mais dignidade às crianças e às mulheres. Como foi citado na reportagem, apesar da amamentação ser um processo natural, pode ter complicações e dificuldades, como a mãe ter uma baixa produção de leite ou fatores físicos e emocionais na mãe ou no bebê que atrapalham a amamentação. E para esclarecer sobre estas situações e as formas de tratamento, converso com Amanda Verde, nutricionista e consultora de amamentação. Seja bem-vinda, Amanda, ao Mais Saúde. Me explica um pouquinho sobre essa questão que muitas pessoas romantizam, né? A gestação e também a amamentação, mas existe uma realidade por trás de limitações da mãe e do bebê que afetam, né, na questão do aleitamento. Sim. A gente sempre tem que entender que a amamentação vai ser a primeira opção para o bebê, porque não existe nada melhor do que o leite materno. Só que a gente sabe que existem complicações que podem impactar de forma negativa e a gente acabar tendo um desmame precoce. E aí a gente vem com as questões anatômicas. A gente sabe que o bebê ele não nasce sabendo mamar. Ele vai aprendendo, não é instintivo. Mas, além disso, existem questões que a gente tem que fazer intervenção de forma precoce, que hoje existe a lei, né, da teste da linguinha, que a gente vai identificar uma língua presa e vai fazer intervenção com frenectomia ou a frenetomia, que é uma cirurgia para liberar essa linguinha. E a gente consegue dar andamento nesse processo de amamentação. Então, quanto antes fazer essa avaliação do bebê para verificar se ele vem com questões anatômicas, que além do teste da linguinha, a gente também tem que avaliar se esse bebê não tem ali uma questão de torcicolo congênito também, que vai deixar o pescocinho torto, ele vai estar com desconforto, vai ter dor e não vai conseguir mamar também. A gente também tem questões anatômicas com a mãe, essa mãe que não passou pelo processo de desenvolvimento das mamas lá na puberdade e que não vai ter quantidade de glândulas mamárias o suficiente para poder fazer a produção de leite adequada para essa criança. A gente também tem questões ali de pega inadequada, né? Que a gente já não tem mais relação com a anatomia, mas sim de aprendizagem. E a maioria dos casos que a gente tem ali em relação a desmame precoce e também a diminuição da produção desse leite é esse ponto, que é a pega inadequada. Quando esse bebê ele não nasce sabendo mamar, que ele vai aprender, a amamentação não é instintiva, é um processo ali conjunto da mãe e do bebê, a gente fala que é a díade, né? Que eles vão ali entrar em sintonia, que esse bebê vai conseguir encaixar e a mãe vai conseguir direcionar também essa criança para que ela venha ter essa pega adequada, a gente consegue o sucesso da amamentação. Mas aí, enquanto a gente não consegue identificar esse processo de pega inadequada, se essa mãe não está conseguindo perceber que esse bebê não está mamando, porque ele está com a boca encaixadinha ali, mas ainda é uma boca fechadinha, está pegando só no mamilo, e aí vai acontecer os machucados, as fissuras, a dor intensa, e a gente tem essa confusão e a mãe não consegue entender, esse bebê não consegue fazer a extração de leite de forma adequada, e esse leite também vai deixar de produzir
né? O peito, na verdade, vai deixar de produzir, vai ter baixa produção. E aí vira aquela bola de neve. É um bebê que não suga bem e é uma mãe que não produz bem porque não está tendo retirada de leite. Então, a gente tem, além, né, dessas questões anatômicas, tanto da mãe como do bebê, tem o primordial, que é realmente o mais importante, identificar a pega adequada dessa criança. Porque depois que ela consegue fechar, de fato, a pega, que ele consegue aprender como andar de bicicleta, né? Depois que aprende, não desaprende mais. E aí ele pega o peito, consegue extrair leite, ele tem um feedback positivo de que está tendo retorno, ele vai ter saciedade e, consequentemente, o corpo dessa mulher vai conseguir produzir leite de forma adequada. Então, são esses fatores que a gente tem que prestar bem atenção logo no início do pós-parto e fazer o acompanhamento para que tenha sucesso. Agora me explica como é o trabalho de uma consultora de amamentação. Como é que você atua nesses casos, né, na questão da mãe e também do bebê, para identificar essas situações e como as formas de tratamento? Certo. O ideal é fazer logo o acompanhamento, né, inicialmente, logo após o parto, porque a gente consegue verificar essas questões anatômicas, que são as surpresas que a gente vê ali inicialmente, né, quando a gente vai com o intuito de ajustar a pega, de fazer com que esse bebê mame de forma adequada, mas aí existem essas questões que a gente tem que fazer a intervenção com outros profissionais, que é a equipe multidisciplinar, né? Então, inicialmente, dependendo do grau de frenectomia, de língua presa, ou então do grau de torcicolo ou de questões realmente relacionadas ao desenvolvimento mamário dessa mãe, a gente tem que fazer a intervenção. Quando tem a língua presa, imediatamente tem que falar com o fono, né? Que o fono vai fazer o teste da língua, depois direcionar para o odontopediatra para fazer a intervenção da cirurgia. E aí depois a gente vai continuar com esse acompanhamento para ajustar a pega. Quando tem questões com torcicolo congênito, a gente também caminha para osteopatia pediátrica, para poder fazer a intervenção, que é uma fisioterapia ali básica, para poder fazer o ajuste e tirar também a tensão desse bebê. E quando tem caso de hipoplasia mamária, que é esse desenvolvimento de glândulas que não foi suficiente, a gente tem que ver o grau, porque existem graus, né? Algumas mães podem conseguir sim produzir leite, porém acaba não sendo suficiente, tem que fazer o complemento com fórmula, ou em alguns casos, de fato, é uma produção muito pequena e talvez ela não consiga fazer o processo da amamentação. Então, a gente tem que avaliar o grau, né, da hipoplasia mamária para poder conseguir fazer essa intervenção positiva, para que ela venha conseguir aí também estimular mais ainda. A gente pode entrar com galactogogos. O que são galactogogos? São chás, extratos, ervas que vão ajudar nos picos hormonais, alinhados aos estímulos mecânicos também, além dos estímulos da boquinha do bebê. E aí a gente consegue também sucesso nesse processo de aumento da produção de leite. Uma das grandes problemáticas dessa situação de limitações entre a mãe e o bebê é o desmame precoce, né? Explica um pouquinho para a gente sobre como é que isso afeta na vida da família. A grande maioria das mães querem amamentar os seus bebês, né? Então, a gente acompanha muito que as mães hoje estão muito informadas. A gente tem a internet como um recurso positivo para pegar informações e tentar, de alguma forma, prever como vai ser essa amamentação. Só que a prática é um pouco diferente, né? Quando começa a doer, quando esse bebê vem com alguma alteração anatômica, a gente tem ali o desespero dessas mães em relação a, meu Deus, será que eu vou conseguir amamentar? Ou então, quando tem questões de pega inadequada e que essa produção está caindo, aí vem também no pensamento, meu leite não é o suficiente, ou então pensa que o leite é fraco, que não está trazendo sustância, né, para essa criança. Também tem a família que pode trazer ali conforto ou mais desespero para essa mãe, porque coloca mais pressão em relação ao uso da fórmula também. Então, a gente tenta ali fazer com que essas mães tenham o psicológico. A gente dá esse apoio, né, na verdade, psicológico, para que elas entendam que é um processo. E se não for possível, a gente tem outros recursos, que a fórmula existe para poder também ser o apoio nesse momento ali, que é o mais próximo do leite materno que a gente tem hoje para alimentar o bebê. Mas aí, quando essa mãe está psicologicamente bem e quando também a família é um apoio positivo para que ela
que venha dar suporte para ela também, porque o cansaço vai impactar psicologicamente, né? Um bebê chegou naquela casa, a família está assim agora vivenciando uma nova situação, e aí às vezes é muito choro, esse bebê tá incomodado com alguma coisa, nem sempre é fome, né? E essa mãe, ela fica abalada com isso, de achar que é o leite que não está sendo suficiente, e aí isso vai impactar nos hormônios, vai impactar na adrenalina, né? Que é um pico hormonal também, que vai diminuir outros hormônios da amamentação, e aí consequentemente vira outra bola de neve, e aí realmente o estresse vai fazer com que essa mãe não consiga produzir leite de forma adequada. Então, tem que pensar assim no psicológico dessa mãe, e se não for possível, quando acontece esse desmame precoce devido a essas situações, o cansaço, a baixa produção de leite devido ao bebê não conseguir extrair bem, ela fica abalada. Mas com o suporte psicológico e com a rede de apoio familiar também, ela consegue ali, de alguma forma, restabelecer, né? E aí, se possível, se for possível mesmo, porque às vezes nem sempre é, por questões de rede de apoio, por essa mãe também acabar não conseguindo mais voltar com essa produção, e aí acontece o desmame precoce mesmo. Então, só para a gente finalizar, me fala um pouquinho sobre a importância de ter, né, essa campanha nacional do Agosto Dourado, de ter esse olhar voltado para a amamentação. Sim, o Agosto Dourado, né, a gente tem, o mês de agosto é o mês da campanha para que a gente venha incentivar a amamentação. A gente tem no Brasil leis maravilhosas para que evite, né, a comercialização e a propaganda de fórmulas de forma inadequada, tanto nas maternidades como em farmácias, e propagandas assim de formas aleatórias, e que vai favorecer aí o desmame precoce, porque a mãe já está naquela situação, e aí quando se tem muita informação em relação à fórmula, ela vai preferir aquilo ao invés daquele sofrimento, e quando a gente fala da romantização, né? Então, o mês de agosto, ele vem para realmente favorecer a amamentação, porque o leite materno, ele é o principal alimento para o bebê, ele é completo, né? Além de nutrir com formas energéticas, também tem questões de micronutrientes, questões imunológicas importantes, ligação com a mãe também, que tem aquele vínculo, o amor que a gente transmite no momento da amamentação. Então, é o melhor alimento para o bebê. Então, a gente tem que sim favorecer um alimento riquíssimo. A gente fala muito que é um líquido dourado, né? Um líquido de ouro, porque transmite muitos elementos positivos dessa mãe para o bebê, e que a gente tem ali como fonte mesmo grátis, né, que a gente fala, não gasta muito também com fórmula, é um alimento riquíssimo e que vai favorecer a longo prazo a saúde dessa criança. Então, Amanda, muito obrigada por receber o nosso convite e atender o nosso convite aqui no Mais Saúde. Muito obrigada também, fiquei muito grata pelo convite. E assim, com esses esclarecimentos sobre as dificuldades na amamentação e a importância do ato de amamentar, encerro o Mais Saúde desta semana. Obrigada pela companhia e nos vemos no próximo programa.